Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12. João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Nós continuamos aqui no nosso momento de preparação da Páscoa. Obrigado. Agora faltam 2 semanas para a Páscoa. Nós estamos no tempo de preparação, tempo da quaresma, tempo de jejum, oração, de pensar profundamente sobre a pecaminosidade humana e de como nós precisamos de libertação, de como nós precisamos de um Deus que se compadeça de nós. Pensaremos sobre a misericórdia desse Deus, ofertada em Jesus Cristo a nós. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Você que encontrou, diga amém. Amém. João 12, a partir do versículo 20, diz assim: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perder-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para se tornarem filhos da luz. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra, inspirada, ó Pai, inerrante no seu conselho e doutrina. Nós cremos que essas palavras que hoje nós lemos aqui são poderosas para trazer transformação nas nossas vidas, para nos fazer pensar mais profundamente a respeito da beleza de Deus, quem Ele é, a sua misericórdia, a sua santidade, sua justiça, a sua obra de redenção. Nós queremos olhar para o Evangelho essa manhã e ser transformados, ter os nossos corações mudados. Nos dê um coração, ó Pai, que te contempla, um coração puro, que deseja de fato a sua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu único Filho. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos nos preparando para a Páscoa, como eu disse. A Quaresma é o momento onde nós olhamos para as trevas que existem talvez no nosso coração ou em volta de nós.
nesse mundo, né, nessa cidade marcada pelo ódio, violência, marcado pelas inimizades, marcado pelas maldades, fome. O pecado, de fato, é uma realidade da humanidade. O mundo está caído e corrompido. Na Quaresma, nós olhamos para essa maldade que está em nossa volta e muitas vezes até mesmo em nós, nos nossos pensamentos e atitudes. Nós olhamos para a fragilidade humana e, de fato, nós desejamos alguém que possa nos salvar, alguém que possa mudar o cenário, porque se o cenário é esse, trevas, império de trevas, e nós não temos quem possa nos salvar, é um cenário de desesperança, a qual nós mesmos não vamos conseguir brilhar uma tocha, uma fogueira no meio de densas trevas. No entanto, o Evangelho é a afirmação de que nosso Senhor Jesus venceu as trevas. Quando ele veio, João capítulo 1, dissipou as trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra ele. A luz de Cristo é a luz que brilha vencendo todo o mal. O diabo, o inferno e o pecado são derrotados diante de Cristo Jesus naquela cruz. É essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia de que Cristo entrou nesse mundo de trevas, o mundo caído, na mesma condição em que nós nos encontramos, uma condição frágil. A humanidade, ela é frágil. No entanto, por meio da sua fraqueza e humilhação, nós conseguimos redenção. A nossa força vem do Evangelho, a nossa esperança vem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho da cruz é também o Evangelho da glória de Deus. São essas as verdades que nós vamos ver aqui ao longo da exposição desses versículos. Nós vamos então fazer a exposição versículo a versículo. Olha só o que diz no versículo 20, capítulo 12, versículo 20, olha só. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Interessante porque a festa aqui sinalizada é a Páscoa. A Páscoa, como nós já dissemos, era uma festa específica dos judeus. Era uma festa onde o povo de Israel celebrava a libertação do Egito, das garras de Faraó. Eles celebravam que, por meio da morte de um cordeiro, os primogênitos foram poupados, de que após 10 sinais, 10 maravilhas ou 10 pragas, o povo foi liberto do deserto, então foi direcionado ou levado para a terra prometida, ao lugar da habitação de paz. E essa é a celebração do povo israelita, especificamente do povo judeu aqui. Então era comum que judeus, não só do território da Judéia, mas de toda a Galiléia, e não só a Judéia e Galiléia, mas da diáspora, daquelas judeus que estavam espalhados pelo mundo, pelo Império Romano, viessem na época da festividade para Jerusalém celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes. Então isso era específico, era próprio de judeus. No entanto, o texto está dizendo que gregos estão vindo também para celebrar essa festa, para adorar. Algo que era inconcebível para muitos judeus, que acreditavam que a aliança ou as promessas de Deus eram específicas para um povo, a descendência genética de Abraão. No entanto, gregos estão vindo para adorar. Quem são esses gregos? São prosélitos? São pessoas que foram levados por outros judeus a serem circuncidados e a adorar o Deus de Israel? Seriam esses? Os gregos que estavam vindo? Seriam gregos temente a Deus, como o próprio Cornélio em Atos, né? Algumas pessoas que queriam sim adorar a Deus, mas não estavam dispostos a passarem pela cerimônia da circuncisão e outras coisinhas. Eles queriam aprender com o Deus de Israel, de alguma maneira adorá-lo, mas não ir até o fim no que significava se tornar um judeu. Quem são esses gregos? Difícil a gente poder estabelecer quem são eles, mas de fato o texto está dizendo que não eram judeus. Pessoas fora daquele povo específico judeu estavam vindo, e eles estavam vindo para adorar a Deus na Páscoa,
No entanto, eles descobrem a boa notícia de que em Jesus há algo extraordinário acontecendo e um desejo é despertado no coração daqueles que não eram povo, daqueles que não eram esse povo eleito. Um desejo surge no coração deles de conhecer esse Jesus, a qual a história não está apenas limitado no território judaico. A Galileia já conhece os feitos, as obras, os ensinos, e agora pessoas de fora do território israelita também estão tomando consciência de que um homem, Jesus, anda por aquelas terras e está naquele lugar onde eles vieram para adorar. No entanto, o interessante do texto, versículo 21, é que eles não vão direto a Jesus, mas eles se encontram com Filipe. Será que o Filipe, e o nome é um nome grego, né? Será que o Filipe tinha algum tipo de relação com pessoas fora da etnia judaica ali? Pode ser isso. Eles foram até Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, ou seja, regiões mais afastadas, né? Mais ao norte, mais periféricas à própria Jerusalém, e pediram para ver Jesus. Nós queremos ver Jesus, nós queremos estar perto dele, próximos a ele, olhar para ele. É interessante porque o texto já indica o papel dos discípulos nessa função de aproximar quem não é povo de Deus do Deus. Está vendo? De como os discípulos são importantes para nenhum tipo de ponte entre o que nós estamos vivendo aqui e aquelas pessoas que ainda não experimentaram ou só ouviram falar, de como os discípulos devem ser esse canal, essa ponte. De alguma maneira o texto sinaliza que Filipe é uma ponte entre os gregos e Jesus. Filipe pede ajuda a André, diz para André, e aí os dois comunicam a Jesus, dizem para Jesus: olha só, existem algumas pessoas aqui, gregos, que querem vê-lo, que querem conhecer você. Os gregos, eles vão desaparecendo da história aqui, mas eles ainda estão aqui, viu, gente? Porque Jesus, ele vai começar um discurso, e esse discurso de Jesus é muito importante, tendo em vista que Jesus sabe o que está acontecendo. O texto já indicou que a hora de Jesus está chegando, e que isso que vai acontecer vai ter impactos concretos em Jerusalém, na Galileia e até os confins da terra aqui. Os gregos, ou seja, os gentios, eles também vão se tornar cientes daquilo que Jesus está fazendo. E por isso o discurso de Jesus, versículo 23, é esse. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem, que tantas vezes é citado no Antigo Testamento como aquele que recebe a autoridade do ancião de dias, alguém que vai receber poder, alguém que vai receber glória, honra, alguém que de alguma maneira é digno de ser venerado, reverenciado. E aí, o Filho do Homem vai ser glorificado, ou seja, o tempo, a plenitude do tempo, o tempo está se completando para que as profecias, as promessas se tornem concretas, visíveis. A hora está chegando, a hora está próxima, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Guarda essa palavra aí em algum lugar na sua cabeça aí, glória. Essa palavra glória é muito importante para aquilo que nós vamos pensar aqui hoje. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A glória, morte. As duas coisas dentro do mesmo assunto. Jesus está falando que o Filho do Homem é chegada a hora dele ser glorificado. No entanto, a conversa começa a tomar um tom de morte. O grão precisa cair na terra, morrer, para que possa produzir fruto. E aí o versículo 25 continua: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde estou, e ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então Jesus está falando de alguma maneira sobre a sua morte, de que ele como um grão precisa cair naquela terra, para que possa haver frutificação, mas ele vai fazer um link agora também com
ele vai trazer algo da história que vai chamar também nós a responsabilidade, ou seja, ele está dizendo algo que ele vai fazer, que vai acontecer com ele. No entanto, ele traz o outro lado da moeda, que os discípulos também precisam estar preparados para essa experiência de glória e morte. De glória e morte. Porque quem ama, ou seja, quem está buscando glórias nessa vida, não encontrará nem glória e nem vida. Percebe bem isso aqui? Os discípulos devem estar atentos. Versículo 25, olha aí na sua Bíblia. Quem ama a sua vida irá perder, mas aquele que odeia, o paralelo amar e ódio. Obviamente Jesus não está falando para você viver de maneira cabisbaixa, praguejando, que árvore maldita, que sol miserável, não é isso. Não é você entender isso. O que ele está dizendo é o seguinte: existe uma relação que nós precisamos ter com a realidade. O mundo, apesar de ter muitas coisas gloriosas e até prazerosas, não deve ser um lugar, você não deve se apegar às coisas desse mundo, porque isso aqui tem data de validade, irá passar por um processo de transformação. Não vale a pena se apegar a essa vida, porque se você viver apegado, agarrado, aprisionado a essas coisas, você perderá a promessa de glória eterna. Você perderá o eterno se você ficar focado em coisas dessa vida material. Se você ficar pensando em construir glória nessa vida, você obterá glória nessa vida e perderá a glória na vida que há de se revelar. Então eu lembro, pensando sobre isso, eu gosto muito de um filme antigo, bem antigo, o Troia. Alguém já assistiu o Troia aqui? Vocês lembram da fala do Aquiles, né? O Aquiles era aquele cara que ele não queria nenhuma outra coisa a não ser lembrado pelos homens. Ele queria daqui 1000 anos após a sua morte ser lembrado como um grande guerreiro glorioso que enfrentou exército, que derrubou gigantes. O filme começa com essa citação, entendeu? De como Aquiles ele estava obstinado a buscar ser alguém nessa vida, ter uma identidade, uma glória. Ele queria ser alguém, o status, a fama, ele queria ser conhecido depois da sua morte. E de fato nós lembramos da história de Aquiles. Inclusive o Aquiles morreu de maneira trágica, né, com uma flechada no calcanhar de Aquiles, né, os fisioterapeutas aí conhecem bem, os jogadores de futebol sabem quando, né? E ele é lembrado nisso. No entanto, o que Jesus está dizendo é justamente para você não ser esse tipo de gente. Gente apegada a uma glória terrena. Gente apegado a essas coisas. Por quê? Porque você não vai poder preservar isso. Como diz o próprio Jesus, não acumulei tesouros, ou seja, não entesoure neste mundo, onde a traça, a ferrugem, o ladrão podem tocar, podem tirar isso de você. Algumas pessoas são também focadas em construir impérios nessa vida. E eu vou fazer esse ponto aqui, essa aspas daqui a pouco. Não estamos dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve procurar ter uma boa casa, um bom veículo de locomoção, procurar uma boa escola para o seu filho, ter um bom plano de saúde. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que existem pessoas que vivem devotamente, há uma devoção no coração a essas coisas passageiras e transitórias. Elas transformam os objetos, as coisas, os status em ídolos, que ao serem ameaçados, elas se transformam. Elas fazem guerras santas, porque é o meu carro, porque é a minha casa, porque é a minha carreira, porque é a minha identidade que eu demorei para construir. É o meu Instagram, é a minha carreira. E as pessoas, ao terem essas glórias construídas nessa vida, ao se deparar com a possibilidade dos seus ídolos serem destronados, elas se enfurecem, elas morrem junto com os seus ídolos. Jesus está dizendo o seguinte, que se alguém, pelo contrário dessas pessoas, odeia, ou seja, não é apegado, não tem essa vida devota às coisas dessa vida, esse
de fato irá preservar a sua vida e obterá a vida eterna. Então, gente, a primeira mensagem do Evangelho que você precisa guardar aqui, uma parte dessa verdade de hoje, é que nós estamos lutando e buscando algo que é eterno, algo que nós não podemos comprar com dinheiro, algo que os nossos braços não podem construir para nós mesmos. Nós estamos na expectativa da vida eterna, da glória de Deus, de conhecer Deus face a face, de encontrar com Jesus, de ter a nossa vida transformada, da glorificação do corpo, da paz completa, do reino vindouro completamente estabelecido em nós para a nossa realidade. Eu lembro do filme do apóstolo Paulo, quem já assistiu aqui, estamos falando de filme hoje, né? O apóstolo Paulo, ele tem um trecho que ele está falando lá pro senhor lá da prisão, lá, né, o responsável pela prisão onde ele está próximo. Ele vai falar com aquela pessoa que muitas pessoas nesse mundo estão morrendo e buscando e se matando por um punhado de água que as nossas mãos não conseguem reter. Essa vida, ou as coisas desse mundo, são como com um punhado de água que nós tentamos segurar nas mãos, mas essa vida vai se esvaindo, ela vai escorregando das nossas mãos. No entanto, o Evangelho é o mar. No entanto, nós estamos falando de algo que é infinitamente maior do que uma mão furada tentando reter essa vida. Nós estamos falando que no Evangelho existe um oceano que nós não conhecemos ainda, no entanto, está disponível para nós na mensagem de Jesus Cristo. Não vale a pena viver em busca desse punhado de água, enquanto na cruz Jesus está nos oferecendo um oceano, uma imensidão de graça e amor. Mas a gente é tentado tanto a achar que um carro, uma casa, nossa fama, nosso status, nossa identidade, que essa vida tem algo que vale a pena a gente ficar aqui, presos. Eu quero dizer para você, não seja apegado a essas coisas, não tenha uma relação idólatra com as coisas criadas. Todas as coisas foram feitas para glorificarem a Deus. Muitas delas têm nos atrapalhado de viver esse propósito. O versículo 27, Jesus vai fazer essa mudança, talvez radical. Jesus sabe o que espera, ele está apontando para a sua morte. Versículo 7, ora, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Perceba bem que o Filho do Homem será glorificado, e esse Filho do Homem é Jesus. No entanto, Jesus também tem interesse na glorificação do Pai. Que o Pai seja glorificado. A glória de Deus é o supremo propósito da vida de Jesus e das nossas também. Nós estamos vivendo, buscando glorificar e dizer para todo esse mundo que existe um Deus glorioso nos céus, que é o Criador de todas as coisas. Jesus está com um objetivo, o seu objetivo é glorificar. Então, por que ele fugirá da morte? Ele sabe daquilo que enfrenta. Jesus está angustiado, porque é um ser humano que vai enfrentar pela primeira vez algo que nenhum outro enfrentou. Nós não estamos falando simplesmente pelo golpe da morte. É uma coisa, é uma aflição também, porque Jesus, o eterno Criador da vida, enfrentará como inimigo a morte e será golpeado pela morte. No entanto, nós sabemos pelo Evangelho que não somente a morte Jesus enfrentará, mas a própria ira do seu Pai, destinada aos perversos, destinada a pecadores. Naquela cruz, naquilo que vem adiante, Jesus experimentará aquilo que nenhum ser humano antes experimentou. Nenhum ser humano seria capaz de suportar. No entanto, foi exatamente para isso que Jesus veio. Foi exatamente para isso que ele esvaziou, que ele veio em humilhação, entrou nesse mundo de trevas, para receber o golpe da morte
e o castigo de Deus. É um paradoxo do Evangelho. Aquele que é o Criador da vida enfrentará a morte. Aquele que é santo e puro enfrentará a ira de um Deus furioso contra o pecado. É a mensagem do Evangelho. O nosso pecado, ele é tão grave, esse desejo de se apegar às coisas, de passar por cima de pessoas, de fazer guerra, nós somos tão perversos em criar um mundo à nossa imagem, de fome, miséria, violência, de segregação, de injustiça. O nosso pecado é tão grave diante de Deus, que o próprio Deus leva isso a sério, enviando o seu Filho. O nosso pecado não é que você simplesmente mentiu, ou assistiu um vídeo inapropriado, ou lá no futebol você deu uma chegada no seu irmão sem querer. O nosso pecado não é, o nosso pecado é que nós ofendemos a santidade, a glória e a majestade desse Deus. E não tem como passar disso impune. Está vendo a mensagem do Evangelho? Como que ela tem esse aspecto, e eu preciso que vocês cheguem até esse lugar, para que vocês percebam a doçura do Evangelho. Como nós somos agraciados. Como aqui não há espaço para arrogância, soberba, mas a gente tem que ter esse coração humilde, de saber que eu não tinha nada para oferecer para Deus, no entanto, Ele olha para mim e decide me amar, por pura graça. Que coisa maravilhosa! Ele está disposto, o grão está disposto a cair e a morrer para produzir fruto. Jesus está disposto a glorificar o seu Pai, e não negar a cruz, não negar a morte, não negar o sofrimento. A propósito, Jesus abraça o sofrimento, a dor, a morte, a humilhação, visando uma glória maior. Nós temos esses problemas nos dias de hoje. Nós não pensamos na glória que nos está prometida em Cristo Jesus, e por isso, qualquer tipo de sofrimento, de dano, nós não estamos dispostos a sofrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: um bom cristão maduro está disposto a sofrer, está disposto a abraçar o sofrimento, a angústia, porque há uma glória reservada em Deus para essas pessoas. Se alguém me serve, essa ideia de serviço vai ser retomada em breve. Deus será glorificado, o Pai será glorificado em Jesus, Jesus será glorificado na sua morte. Nós estamos falando da teologia da glória de Deus. No entanto, uma coisa extraordinária acontece: uma voz veio do céu, rompendo como um relâmpago, ou quem sabe anjos, proclamando uma mensagem. A voz que vem do céu, Jesus vai dizer que não é por causa de Jesus. Jesus está consciente de quem Ele é. Jesus está consciente do seu propósito. Jesus está consciente da bondade do seu Pai. Olha só, o Filho de Deus enfrentará a morte, a ira, a cruz, a humilhação, o abandono. No entanto, Jesus está consciente de que é amado. Jesus não titubia, que Ele sabe, foi para isso que eu vim. Mas uma voz veio, e a voz que é reconhecida como voz de trovão, como voz de anjos, na verdade é uma voz de misericórdia. Porque é uma voz que vem com o objetivo de trazer alguma coisa para aquelas pessoas que estavam ali, gregos, judeus, discípulos. Quem escuta a voz de Deus? Todos escutam. No entanto, essa coisa de escutar a voz de Deus, que a gente já viu isso no batismo Jesus vem, o Pai vem e declara o seu amor a respeito do Filho, na transfiguração mais uma vez, e aqui são as 3 vezes que João vai relatar que o próprio Deus intervém na realidade e diz e declara sobre Jesus. Mas quem ouviu essa mensagem? Os discípulos, a multidão? Cada um interpreta de um jeito. É a mesma voz, é a mesma palavra. O Pai está dizendo, olha só, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. É isso que Deus disse. No entanto, uma parte da multidão escuta um trovão, uma outra parte da multidão parece que escuta anjos. Ninguém chega a lugar nenhum, pelo menos naquela situação, naquele momento. Algo que os discípulos vão relembrar em um outro momento, algo que vai fazer sentido, mas olha só, Deus está dizendo para eles. Eles precisam confiar naquilo que está acontecendo.
no discurso de Jesus é endossado pelas palavras do Pai. A gente já viu isso outra vez, e a palavra de Deus muitas vezes é assim. No apóstolo Paulo, quando encontrou com Jesus, você lembra no caminho de Damasco? A voz que diz para Paulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o apóstolo Paulo vai contar essa história novamente, mais à frente em Atos, ele vai dizer que as pessoas que estavam em volta dele, ninguém escutou, ninguém entendeu. Eles ouviram, mas não entenderam. Mas o Saulo ouviu. E às vezes é essa coisa do Evangelho. O Evangelho muitas vezes vem para nós e faz sentido para nós. Seu amigo, seu familiar, alguém vem do lado e escuta um barulho. Um trovão ou quem sabe anjos. No entanto, nem sempre a conclusão é a mesma. Eu peço que Deus nos fale uma só palavra e a gente possa escutar, entender. Não ficar atordoado diante da voz de Deus, que é tão clara para Jesus e se tornou tão clara para os discípulos. No entanto, uma multidão não consegue chegar a conclusões. O que quer dizer? O que quer dizer? O que Deus tem falado? Eu já o glorificarei e ainda... Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Versículo 29, a multidão que ali estava, e quem ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento, lembra aí, faz a conexão de novo aqui, é chegada a minha hora, versículo 31, chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Não se engane, o sofrimento e a morte de Jesus também é o juízo de Deus nesse mundo, certo? Não separe essas coisas. Juízo e salvação estão presentes na mesma perspectiva aqui. Salvação e juízo, condenação e livramento, misericórdia e punição são palavras que estão próximas. Jesus de fato enfrentará a cruz e a morte. No entanto, o mundo será julgado, o seu príncipe será expulso, acontecerá um confronto. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha só que interessante. Você já deve ter visto isso em algum momento das suas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, o que foi. Jesus e Satanás disputando a queda de braço, né? Quem crê em Jesus, diga amém. Quem não crê, só passa direto, não é isso? Você fala, não, eu creio em Jesus, tem que dizer um amém, né? Caiu no clickbait. Não se engane. Não há comparação entre o poder de Jesus e o poder de Satanás. Não se engane. Jesus é muito mais poderoso. Jesus é aquele que é o Senhor por direito. Quando na cruz, Satanás acha que deu o seu melhor golpe, ele estava sendo vencido pela morte do Filho de Deus, sendo expulso, perdendo qualquer tipo de legitimidade sobre a humanidade, porque na cruz Jesus estava conquistando isso como um homem, como um rei, como um Messias prometido. Que história maravilhosa do Evangelho. Nenhum roteirista poderia ter pensado uma história como essa. E depois que Jesus fez, todo mundo faz igual, né? A história do vilão ganhando do herói e depois o herói surpreendendo todos. Nós já vimos isso na história de Cristo, de como que pela morte de Jesus o mundo é julgado e Satanás é expulso. Como que o mundo é julgado? O mundo é julgado porque em Jesus está oferecido a realidade última de qual é a vontade de Deus para os seres humanos. No entanto, aquele que não crê no Evangelho, aquele que não abraça Cristo, aquele que não toma a sua cruz, aquele que não se une a Cristo por meio do sangue, por meio do seu corpo, por meio da fé, esse já está condenado, juntamente com o mundo. Mas aqueles que creem no Evangelho, como primeiros frutos, nascem e nós podemos celebrar. Quando ele for levantado da terra, ou seja, na morte de Jesus, esse levantado da terra é o mesmo que a alusão que Jesus vai fazer em João 3, quando ele está conversando com Nicodemos.
de que é necessário que o Filho do Homem seja levantado diante de todas as pessoas, para que eles vejam, ali está a cura daquele povo enfermo, ali está a libertação, quando você olha para a cruz e vê o Filho de Deus, naquele lugar, naquela cruz. Quando Jesus for levantado, ele atrairá todos a ele. Quem são esses todos? Nós não cremos, irmãos, queria adiantar isso aqui para você. Nós não cremos em universalismo, de que todos nós, independente se nós seguimos a Cristo ou não, todos nós seremos salvos. Pelo contrário, nós declaramos que há um inferno, que há um estado de condenação eterna, e de que Cristo vem justamente para nos alertar e nos oferecer uma segunda via, uma segunda chance. Todos que serão atraídos a Jesus, não serão todas e cada uma pessoa dessa terra. Que se fosse assim, para que a gente prega o evangelho? Vamos viver de qualquer maneira. Todos serão atraídos a Jesus. No entanto, por meio da pregação do evangelho, nós proclamamos essa boa notícia, essa possibilidade de você ter os seus pecados perdoados e ser justificado. E aí sim, todas as pessoas, no sentido de todos os povos, todos os tipos, homens, mulheres, crianças, velhos, brasileiros, chineses, americanos, espanhóis, todos os tipos de gente, todas as tribos desse mundo, sejam países, tribos, gente que não está catalogada, o evangelho é para todas as pessoas, independente da cor da pele, independente do gênero. O evangelho é para todas as pessoas, pobre, rico, o evangelho é para todos. E quando Jesus for levantado, e é isso que aconteceu. É só você olhar para você e olhar para esse irmão que está do seu lado. O evangelho se apresentou para muita gente, gente diferente, e tem alcançado cada vez mais, e mais gente que a gente não imaginava. Vê se não faz sentido isso com o fato dos gregos estarem procurando Jesus, de que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para grego, para pardo, para cita, para todas aquelas pessoas que se encontrarem com ele por meio da pregação do evangelho. O evangelho sim é para todas essas pessoas, para pessoas de todas as eras até que Cristo venha. Então que nós possamos hoje buscar a Deus, porque Deus está disponível e deseja ser achado. Versículo 34, a multidão disse: nós ouvimos na lei que o Cristo permanece para sempre. O Cristo permanece para sempre. É o que eles ouviram da lei, propriamente Salmos 89, 36 e 37. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Eles sabiam que Jesus não estava falando de ressurreição, mas estava falando de morte. Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse? Se ele vai ser para sempre, como que ele vai experimentar algum tipo de sofrimento e morte? Quem é esse Filho do Homem? O judeu, o povo ainda não consegue chegar na clareza do evangelho. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Versículo 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Esse discurso de luz e trevas, uma coisa muito comum nesse tempo, dizia que realmente há uma força mal nesse mundo, sombria. O apóstolo Paulo vai reverberar isso em outro momento, dizendo que, de fato, esse mundo de trevas tem o seu imperador, tem o seu senhor, Satanás. No entanto, o reino de luz é inaugurado com a presença de Jesus, Deus de Deus, luz da luz, como diz o credo. Esse que brilha a glória do Pai no meio dessas trevas que nós somos e vivemos. Enquanto Cristo está disponível, vá para Cristo, meu irmão. Enquanto o Evangelho está sendo pregado domingo a domingo nas igrejas, disponível na internet, no YouTube, ao abrir das suas escrituras, no conselho de um irmão, no conselho de um amigo, Cristo está disponível, a luz do Evangelho está disponível para nós.
busque essa luz, corra para essa luz, antes que as trevas te surpreendam, e você seja alcançado por trevas e o seu coração seja completamente mudado, encoberto, e aí você não consiga mais olhar um palmo à sua frente, esteja completamente e totalmente perdido. Escute isso hoje. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que em Jesus Cristo nós temos a nossa salvação, nossa libertação, nossa luz, nós podemos experimentar uma parte dessa alegria futura, nós podemos experimentar comunhão com Deus, paz com Deus, deitar nossa cabeça no travesseiro, e o travesseiro não precisa ser o melhor, mas ter uma boa noite de sono sabendo que, apesar da maldade desse mundo, da maldade em nós, da terrível condição humana, das nossas ofensas contra Deus, em Jesus nós podemos ser perdoados, nós podemos ser salvos. Busque hoje mudança, arrependimento, transformação, uma vida diante da luz. Deixa Cristo te iluminar e mostrar para você o que está errado, o que precisa ser mudado. Deixa Cristo mostrar para você, essa luz brilhar dentro de você. E aí talvez você descubra uma coisa que as pessoas não te contaram, de que realmente ser crente, seguir a Cristo de verdade, tomar a cruz, não é um mundo de flores, não é que tudo vai ficar bem. Você olha para a minha vida, gente, o Tiago aqui, eu estava pregando no domingo aqui, enquanto tinha uma pessoa, num último culto, abrindo o meu carro e levando a cadeirinha do meu filho. O mundo não é dócil com cristãos. O mundo não é amigável com os discípulos de Jesus. Pelo contrário, talvez se tornar um cristão seja uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer, e isso trazer prejuízos. Porque no seu trabalho você vai ter que manter uma ética profissional, no relacionamento uma ética, uma maneira de viver irrepreensível, e isso talvez vai trazer muitos males para você. E talvez você pense, Deus me abandonou. Deus, Ele está permitindo isso na minha vida. No entanto, olhe para Cristo e veja que na oportunidade da humilhação, do sofrimento, nós precisamos olhar para a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. De poder dizer, eu passo o que passo por causa de Cristo, eu sei que essas coisas são temporárias, doença, fome, fraqueza, pobreza, injustiça, tudo isso é temporário. Assim como o mundo, Satanás já tem o seu veredito, todas essas coisas são temporárias. A atuação de Satanás nesse mundo é limitada e tem data de validade. Fica tranquilo, seus confrontos com eles vai acabar. O inferno se enfurece contra um cristão genuíno? Aguenta mais um pouco, isso vai acabar. Você não aguenta mais pecar, se arrepender, confessar, pecar, arrepender, confessar. O pecado tem data de validade e vai acabar. Luta mais um pouco, sofre mais um pouco. Você tomou um golpe, se levanta e continua lutando. É difícil ser honesto, é difícil ser fiel à sua esposa, ser um bom pai, é difícil ser um bom filho. É difícil fazer o bem enquanto todo mundo está fazendo mal. É difícil ser honesto enquanto está todo mundo levando vantagem. Aguenta mais um pouco, nós estamos aguardando a esperança da glória que será revelada em Cristo Jesus na sua vinda. Eu estou aguardando isso, gente. Isso aqui, celular, carro, casa, essas coisas, elas são mínimas diante daquilo que vai ser revelado para nós. A gente está achando que isso aqui é tudo de Deus, não é? Existe algo maravilhoso reservado para nós. Eu estou saindo para descansar semana que vem. É verdade, eu amo passear, ver a criação de Deus. No entanto, nenhuma dessas coisas se compara à glória que há de ser revelada para nós, gente. Daqui a pouco. É daqui a pouco. Eu já falei que eu estou doido para Deus interromper um culto nosso, né? Acabou, gente, ó. Termina o culto mais cedo, chegou o momento. Vocês vão experimentar o novo, novos céus e nova terra, e aquela coisa que eu não imagino como é, como que Deus vai transformar isso aqui tudo dos céus, e vai abrir os céus, vai ser voz, como é que, não sei, mas eu estou doido para experimentar isso.
Eu amo quando a gente está em comunhão, mas olha só, há uma comunhão verdadeira e muito superior a essa esperando a gente. Então, olha só, Jesus está de olho na glória que há de ser revelada na vida dele e isso vai glorificar também o Pai. E eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero isso. Eu sei que a gente fala em muitas coisas, mas a gente precisa pensar nisso, que Cristo é a luz. As palavras de Cristo é essa luz que brilha sobre nós. O bem de Jesus é essa luz. O caminho para Deus é essa luz, é o caminho de luz. Vem para a luz, gente. Vem para a luz, vem caminhar com Cristo. Nós sabemos que as trevas são esse mundo que nós desejamos apegar, é esse mundo que nós devemos odiar. É o amor a esse mundo, isso nós devemos odiar. O império de Satanás nós devemos odiar. O mal, aquilo que é terrível. Isso aí nós devemos correr disso, fugir disso. De uma maneira de viver depravada, caída. Então, é bom que a gente pense nisso. É bom que a gente pense em coisas superiores. Olha só o que um dos comentaristas vão dizer sobre essa coisa. Muitos pensam que as coisas mais importantes na vida são alimento, roupa, prazer. Prazer. Tem gente que só vive pelo prazer, a emoção. Quando não tem uma coisa radical para fazer, uma coisa da adrenalina para fazer, parece que a vida da pessoa fica sem graça, dificuldade no contentamento. As pessoas vivem para essas coisas. Olha só, se você é uma dessas pessoas que está me escutando aqui, meu irmão, acerte sua vida com Deus hoje, porque você não pode viver assim. Você não pode ficar preso a essas coisas. Esse tipo de amor à vida, a essa vida, a gente falha em reconhecer que Deus se importa com tudo. Deus se importa com o que a gente come, se a gente está vestido, se a gente tem um sapato no pé, se a gente tem como vir na igreja, se a gente vai receber um medicamento se a gente passar mal. Deus se importa com todas essas coisas. Coisas materiais, Deus se importa com isso. Até que Deus não se importa, Ele se importa. No entanto, há algo que Deus se importa mais do que essas coisas materiais, que é a nossa alma. E muitas das vezes nós vamos não ter essas coisas que nós tanto desejamos. No entanto, que a gente experimente essa alegria de ser salvo, de ter aquilo que é eterno. Está vendo? Quando você vive assim, inclusive o seu coração está até mais bem preparado para lidar com essas coisas do seu mundo. Elas não vão ser uma ameaça. Está entendendo? Se o seu status lá no seu serviço, lá, não, eu quero chegar ao cargo de diretor da minha empresa. Se isso for uma ameaça à sua relação com Cristo, obviamente, Cristo vai te poupar disso. A gente ora, não é? Deus, me livra das tentações, não é isso? No entanto, se o seu coração, se você conhece que isso não é seu Deus, de que o seu cargo no trabalho, o bem que você vai possuir, o lugar onde você vai morar, não é uma ameaça à sua relação com Deus, então provavelmente o seu coração está preparado para relacionar com essas coisas. No entanto, muitos de nós realmente não vamos chegar em certos lugares ou ter certas coisas, porque aquilo é uma ameaça à nossa relação com o Pai. E Deus cuida dos seus filhos, por mais que a gente ache que não. Deus, por que o Senhor não fez isso na minha vida? Porque não quis mesmo, entendeu? Ele está cuidando de você, te preservando, querendo que o seu coração esteja puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Entendeu? Deus, por que eu não sou, por que eu não sou deputado? Por que eu não sou milionário? Deus, por que eu não tenho aquela esposa? Por que eu não tenho um tanto de coisa? É porque tudo isso se tornaria um ídolo para você. E Deus, Ele sabe que se essas coisas forem uma ameaça verdadeira, mas e aquelas outras coisas? Não, Tiago, mas eu estou tendo embates com o pecado. Existem coisas que tentam o meu coração e tal. Se você está nessa situação, é porque Deus, de alguma maneira, confia que você vai vencer todas elas, vencer o mundo. E aí, meu irmão, é uma luta, é um combate. E você precisa ter seus olhos na eternidade. Eu já falei isso aqui, eu sempre falo isso, né? Minha citação do C.S. Lewis sobre a eternidade, né? Aquelas pessoas que focam na eternidade são muito relevantes aqui nessa vida, nessa terra. São pessoas que trabalham e fazem com que as coisas aconteçam nesse mundo.
Mas as pessoas que estão olhando para esse mundo e não na eternidade são as mais irrelevantes. São as mais irrelevantes. Não fazem diferença na vida das pessoas e não constrói coisas realmente que têm um bem comum, que glorificam a Deus. Que os nossos olhos hoje possam estar na eternidade, em Cristo. De fato, Cristo vai à cruz, Ele enfrenta a morte, Ele enfrenta a ira de Deus, com o objetivo de que na sua entrega pessoas sejam salvas. Na sua entrega, o grão que morre, cai na terra, ele produz muito fruto, muitas pessoas salvas. Que nós possamos aprender a morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Se Cristo se abraçou a cruz, a gente não deve ter dificuldade em enfrentar outros sofrimentos, pequenos martírios nesse mundo. Nada, a fogueira, a cruz, a morte, são oportunidades da gente poder participar dos sofrimentos de Cristo. É essa a igreja que a gente precisa. Uma igreja que as pessoas estejam focadas na eternidade. Para você viver uma vida sempre diante de Deus. A gente está precisando disso, viu, no nosso tempo. A gente está precisando de olhar para o nosso lado e ver gente digna, gente honrosa. Olhar para a vida do nosso irmão, olha só, esse aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vive com os olhos na eternidade. E porque vive com os olhos na eternidade, é uma pessoa que eu posso contar, é uma pessoa que sempre tem uma palavra de consolo, sempre tem uma exortação, uma pessoa tão sábia. É desse tipo de gente que nós estamos precisando do nosso lado. Gente que ama Jesus, gente que está disposta a entregar a sua vida por Jesus, gente que está trabalhando pelo reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupa, não fica ansioso com as coisas desse mundo, não. Deus cuida de você, a gente já cantou aqui tantas vezes isso. Deus cuida de nós, vai suprir nossas necessidades, não fique apegado a isso. Não transforme sua esposa, seu filho, sua profissão, seu cargo no ministério em um ídolo, não faça isso não. Todas essas coisas são passageiras e transitórias. Busque a Cristo, uma glória maior, uma glória eterna que há de ser revelada. Amém?